Eu sempre fui muito amiga da minha mãe, mas o que ela me contou me deixou numa sinuca de bico e eu tive que fazer uma escolha do que fazer. Só que essa escolha acabou com a minha relação com ela. Só que eu não pude passar a mão na cabeça dela porque ela tava errada. E o pior disso tudo é que basicamente foi a troco de nada, porque no fim eu ainda me lasquei. Eu sou filha única, eu vivia numa família, assim, muito tranquila. Meu pai tinha a bufunfinha, né? Ele era um pouco mais velho que a minha mãe. Só que quando você é criança, você não percebe isso. Você não percebe que teu pai casou com uma novinha, que a tua mãe tem idade pra ser sua irmã. Você acha aquilo a coisa mais normal do mundo. E a minha infância foi maravilhosa. Eu sempre tive de tudo. Meu pai realmente tinha a tal da bufunfinha. E, gente, era notório o quão apaixonado pela minha mãe ele é. O véi gamou na novinha de uma... Olha, de uma forma, ela deve ter dado um chá de Sterline que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Só que eu sempre senti a minha mãe meio assim, sabe, em relação ao meu pai. Não era aquela coisa assim, meu Deus, é o amor da vida dela. Eu via que ela tinha uma certa frieza em relação ao meu pai. Mas eu digo isso pra vocês hoje, que eu sou uma mulher formada e tal. Porque quando eu era nova, nossa, ele era o meu príncipe e minha princesa. Meu vovô príncipe e minha princesa. E a minha relação com a minha mãe era impecável, gente. Ela era completamente apaixonada por mim. Ela era um grude comigo. Eu aprendi a ser um grude com a minha mãe. Tudo ela me contava, tudo ela conversava comigo. Eu tinha plena confiança pra contar qualquer coisa pra minha mãe. Sabe aquela pessoa que você quer contar, aconteceu alguma coisa na sua vida, você quer correr pra contar pra sua amiga? Essa pessoa era minha mãe. E ela comigo também. Quando eu fiz 16 anos, tava vivendo a minha life tranquilona, mimadinha, cheia da bufunfinha, meu pai cada vez mais cheio dos din-din. Minha mãe chegou em casa chorando muito, muito. E aí eu sentei e perguntei, mãe, o que foi? O que tá acontecendo? E aí ela chorando assim, de soluçar, falou, eu preciso te contar uma coisa porque eu não aguento mais esconder isso. Na hora que ela falou, eu fiquei até meio assim, né? Porque assim, eu não tinha segredo com a minha mãe. Como assim? Eu não aguento mais ter que contar pra alguém. Eu achei que eu sabia de tudo da vida da minha mãe. E aí eu fiquei um pouquinho em choque, fiquei rosa chiclete. Falei, ué, mãe, como assim? E aí ela falou, filha, senta aqui, porque isso te envolve. Aí eu já comecei a tremer, já deu aquela vontade de cagar, né? Porque não é só pobre que tá vontade de cagar quando fica nervoso, rico também, porque eu tinha bufunfinha. Eu não, meu pai, graças a Deus. Aí ela sentou comigo assim na nossa sala chiquérrima. E eis que ela começa a falar, filha, não sei se você percebeu, nessa idade eu já tinha percebido, mas a mamãe é bem mais nova que seu pai e tal. Eu ainda, né, tô desabrochando. Minha mãe devia ter uns 30 anos, desabrochando, também tá exagerando. Seu pai já é mais coroa e tal. E aí eu preciso te contar um pouco da nossa história, de como começou e tudo mais. Conheci seu pai, ele me ofereceu mundos e fundos, eu acabei aceitando e tal, porém... Entretanto, todavia, existia um homem na minha vida. Aí eu já lembrei o quê? Tereza, novela mexicana que eu via no SBT. E eu já assim, olhando pra cara dela assim, eu falei, E esse homem era o grande amor da minha vida. Mas ele era mais pobre lascado que não sei o quê. Então eu não queria pedir esmola pra dois. Acabei ficando com o seu daddy. E eu já assim, ó. Tá, mãe, tudo bem, você fez uma escolha pra sua vida e tal, não concordo, ela mas eu casei com seu pai sem amor, e eu também era apaixonada pelo meu pai, sabe, eu me dava super bem com meu pai. Eu casei com ele sem amor, eu nunca tive amor pelo seu pai, então eu cometi um erro, e vou ter que arcar com as consequências desse erro o resto da minha vida, e você também. Nessa hora eu já tava assim, ó, o que começou com um choro, já tava virando um caso de família. O que é isso? De Tereza pra casos de família da SBT também? E aí ela me soltou, gente, uma bomba que vocês não têm noção. Ela simplesmente falou pra mim que eu não era filha do meu pai. Eu era filha desse homem. Que no meio do casamento dele com meu pai, ela traiu o meu pai com esse candengo pobre lascado e que engravidou de mim. E que ela tinha certeza que, na verdade, eu não era filha do meu pai. Por isso que eu era a cara dela e não tinha absolutamente nada do meu pai. Mas ela sempre falou, não, ela é minha cara, ela é meu clone. Realmente, do pobre do meu pai não tinha nada. E ela tinha voltado da rua soluçando de chorar, porque ela tinha ido na casa da minha avó, que era no bairro onde ela conheceu esse candengo, e aí ela encontrou esse candengo com a atual mulher dele, com a filha dele, e voltou pra casa aos prantos, porque ela ainda gosta dele, bem assim, novela de SBT mesmo, e eu assim, ó, mãe, e meu pai sabe disso? E aí ela falou que não, que meu pai não sabia, e que eu não era filha dele, mas que eu não podia contar pra ninguém. Só que aí, gente, foi o momento do choque dela me falar, eu perguntar se meu pai sabia, e começou todo um surto. Eu surtei, minha vida é uma mentira, dei aquela crise de adolescente, e falei, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço? Ela, você não pode contar pro seu pai, você não pode me trair, que não sei o que, você é fruto do meu amor com seu pai. O outro pai, não o pai que eu conhecia como pai, só que, pô, eu fui criada pelo homem, ele era o meu pai. E virou toda aquela revolta. Eu briguei com a minha mãe, discuti, subi no meu quarto e tranquei a porta. E ela batendo na porta desesperada, não, você não pode contar
tal, você vai estragar minha vida, tudo que eu aguentei todos esses anos, e não sei o que, você não pode contar pro seu pai. Eu fiquei o dia todo trancado no quarto, ela desistiu de bater na porta, desceu, pensando se eu ia ou não contar pro meu pai quando meu pai chegasse. Quando o corno do meu pai chegou do trabalho, ele veio me perguntar, né, se tava tudo bem, porque eu tava trancado no quarto. Eu abri a porta, sentei com ele, falei que eu precisava conversar com ele, chorando muito, gente. Eu fiquei o dia inteiro em crise existencial real. Sabe como é que é adolescente, né? Qualquer motivo já vira uma crise existencial. E aí eu desabafei, contei pro meu pai, falei toda a verdade, minha mãe trancada no quarto. Meu pai foi atrás da minha mãe, só se ouviu os gritos e os gritos e os gritos. No fim, o meu pai decidiu perdoar a minha mãe, lustrou a galha, falou que eu sempre seria a filha dele, que pra ele não faria diferença nenhuma, que ele me amaria igual. Eu fiquei numa relação M com a minha mãe, né? Sem conseguir olhar na cara dela por dias. E até hoje a gente não se fala assim muito bem. Eu já sou uma mulher formada, casei, tenho um filho, moro em outro local. Mas assim, acabou com a relação da minha com a minha mãe. Meu pai perdoou, voltou com ela, nem chegou a separar, nem fez um charme. E é isso, gente. Eu fiquei em crise, fiz psicólogo. Olha, foi um caos. A cliente me expôs na internet dizendo que tinha vindo barata dentro da minha pizza, porque eu era dona de uma pizzaria. E quando eu descobri o motivo do porquê ela fez isso, porque, gente, não tinha ido barato no pedido dela. Meu sonho era ter o meu negócio. E como eu amava cozinhar, eu comecei a fazer várias coisas até eu achar o que eu me identificava. E aí eu me identifiquei com pizza. Criei várias pizzas, criei vários sabores diferentes, fazia um sucesso enorme entre a minha família. E todo mundo falando pra mim, por que você não abre uma pizzaria? Você é muito boa. E não sei o que, você é boa com finanças, você é boa cozinhando, tem que fazer uma pizzaria. Eu comecei devagar, né, na minha casa mesmo, comecei a vender pra fora. E conforme foi dando, né, o dinheirinho, eu, depois de anos lutando, construindo meu nome, eu abri a minha pizzaria. Guedes Pizzas. Como eu tava muito ocupada realizando meu sonho, eu era mais encalhada que não sei o que, sobrava marca de ló na janta. Só que aí depois que eu já tinha aberto a minha empresa, que eu tava, né, faturando, eu comecei a dar uma olhada nos gatinhos pra eu poder arrumar um candenguinho pra mim. Conheci um candengo, né, comecei a namorar com ele, noivamos e casamos. Casamos rapidamente, gente, isso em menos de 5 anos eu já tava casada com ele. Ai, 5 anos pra mim é pouco tempo. Eu levei quase 10 pra poder construir a minha empresa. Até aí tudo ótimo, eu tinha o meu emprego, eu tinha a minha casa, eu tinha minha empresa, eu tinha um homem dos meus sonhos fiel a mim, que me amava loucamente. Só que um belo dia, né, de trabalho normal, eu tava lá na minha pizzaria, e aí eu recebi, né, um pedido. Pedido normal, cotidiano. Comecei, né, a preparar o pedido, eu tava sozinha ainda, eu tinha mais funcionário, mas ainda não tinha chegado, era o primeiro pedido do dia. Já tinha aberto tudo, enquanto a galera tava chegando, eu fui adiantando o pedido, fiz isso, fiz aquilo. Ou seja, aquele pedido ali foi eu quem fiz. Coloquei passar, né? Os meus funcionários foram chegando, eu fui resolvendo outras coisas. E aí eu embrulhei o pedido dela, eu mesmo embrulhei bonitinho e dei pro motoboy levar. O motoboy foi levar normalmente, voltou, tudo certo. Até que eu recebi uma notificação na minha rede vizinha. Gente, foi assim, questões de segundo. Quando o motoboy voltou, a notificação chegou. Eu abri a notificação achando que era cliente, que tinha marcado. Só que eu estranhei porque só tinha saído um pedido que era o dela. Então eu falei assim, pô, tá muito cedo pra marcação. Mas aí eu pensei, vai ver, é pedido de ontem, sei lá. Era um fim de semana. Abri. Quando eu abri, era um vídeo dessa desquerida que eu nunca vi na minha vida, gravando, falando que tinha vindo barata no pedido dela, que ela pediu uma pizza, que isso era um absurdo, que ela pagou caro e nem pagou, que não sei o quê, que ela teve desconto de primeiro pedido, e que isso e que aquilo, que isso era um absurdo, que eu fui uma pizzaria muito indicada pra eu poder me emprestar esse papel. Só que, gente, eu tinha o meu nome no meu bairro, entendeu? Todo mundo comia minha pizza, todo mundo ia ver aquilo ali, né? Quando eu olhei, gente... Você via que ela tinha colocado, porque tinha baratas desse tamanho na minha comida. Parece que ela, sabe, catou as baratas, matou elas e botou lá dentro da pizza. Nem que se eu fosse cega, eu não teria visto aqui. Na mesma hora, eu mandei mensagem pra ela, não me respondeu, eu liguei. Eu falei, olha, que houve? Como assim? Foi barata na sua pizza? Isso é um absurdo. Gente, devia ter, tipo assim, umas 8 baratas dentro da caixa de pizza. Que é isso? Sabor barata? E aí ela, quem te pergunta isso sou eu, como é que você me manda uma pizza dessa? Você tá de sacanagem. Começou a esculhambando com o meu produto, falando que eu tinha vendido barata pra ela, que não sei o que ela queria o dinheiro dela de volta, que ela ia fazer isso, que ela ia fazer aquilo, que ela ia me processar, que ela já tinha me exposto na internet, que ela ia me esculhambar, que não sei o que. E tipo assim, gente, todo mundo comentando no vídeo, virou aquele caos. Eu achei que isso era um absurdo, falei pra ela que ela tava fazendo isso pra me prejudicar, que ela tava querendo ganhar pizza de graça, que se ela quisesse o dinheiro dela de volta, eu ia devolver, mas por que ela tava fazendo isso? Que eu tinha um nome, que não tinha necessidade disso e tudo mais. Gente, comecei, tipo assim, a
de esculhambar com ela também, sendo que ela tinha pagado R$50 no pedido dela. R$50. Falei pra ela que eu ia devolver o dinheiro dela, mas que eu queria o meu pedido de volta e que eu ia mandar o meu motoboy ir lá buscar, levar o dinheiro dela e trazer a pizza de volta. E aí ela falou que ela não queria o dinheiro, que ela não queria que eu fosse buscar, que ela não ia devolver o pedido, que não sei o quê, que ela ia me processar, não sei o quê. Eu falei, não, tranquilo. Ela desligou o telefone na minha cara, eu pedindo um pedido de volta, peguei o endereço e fui lá. Já que ela não me atendia, não me respondia, eu peguei o endereço e fui lá. Quando eu peguei o endereço, eu vi que até que era razoavelmente perto da minha casa. E aí eu tava saindo, meu marido tava vindo, ele perguntou onde você tá indo. Eu falei que tive um problema, que a cliente tinha me marcado, dizendo que tinha ido barato, que ela não queria devolver o pedido, que eu ia lá buscar. Ele, não, vou com você e tal, a gente foi. Botamos lá o endereço, eu tava no meu carro, ele foi de carona, botei o endereço e fui. Quando eu tava chegando perto da casa dela, eu percebi que meu marido começou a falar, amor, deixa eu pra lá, sabe, vamos embora, faz um vídeo dizendo que não sei o quê. Só que, gente, eu tinha vários seguidores no meu perfil, eu era uma pizzaria grande e eu não ia deixar isso barato, porque era o meu nome. E aí eu comecei a pensar, falei, caramba, ela nem tentou falar comigo antes de expor, ela já logo expôs. Então ela não queria falar comigo, ela queria expor. Ela queria me prejudicar. Cheguei no endereço dela com sangue nos olhos, era numa casa. Comecei a bater, e ela falando que ela não ia me atender, porque ela já sabia que era eu, gritando lá, eu não vou te atender, eu não vou te atender. Eu falei pra ela que se ela não me atendesse, eu ia derrubar a porta. E ela falando que ia chamar os homens, eu falei, então você pode chamar, porque, né, eu quero a minha pizza. Eu queria saber o porquê ela tinha feito aquilo. Virou aquele caos, ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, que ela deu de cara comigo e com meu marido atrás, que tava o tempo todo, não, vamos embora, deixa isso pra lá, uma confusão, não sei o quê. E eu já tava estranhando, porque ele era mais barraqueiro que eu. Quando ela viu, ela começou a gritar comigo, falando que a minha pizza tinha vindo com barato, eu falando que não tinha, eu falando que queria a pizza de volta, tinha trago o dinheiro já, eu joguei o dinheiro assim no chão, falei que ela podia ficar com o dinheiro, mas falei pra ela que eu ia processar ela, falei que não tinha como ter ido barata na pizza dela e que da forma que tava aqui, ela realmente tinha colocado a barata na pizza, falei que eu ia processar, que pela exposição, que isso fiz um escândalo e o meu marido quase desmaiando atrás. E aí, quando eu falei que ia processar, ela ficou com medo, só que ela virou na minha cara e falou assim, eu tenho certeza que o Carlos não vai deixar você me processar. Carlos? Vulgo meu marido. Aí eu já olhei bem pra cara dele e falei, você conhece? Como assim? Não entendi. E ele vira e fala, para com isso, não arruma confusão. Pra ela, não pra mim. E aí ela começou a bater palma, vamos lá, Carlos, conta a verdade pra ela, conta pra ela por que tinha barata no meu pedido, que não sei o que, começou a virar todo aquele fuzuê. Já tava claramente, né, explícito que meu marido conhecia, querido. E aí eu perguntei pra ela se ela queria me contar alguma coisa. Ela começou a bater palma 3 vezes de novo, falou que ela era amante do meu marido, que ele tinha terminado com ela, que tinha 2 anos que ela tava com ele, e ele tinha terminado com ela sem mais nem menos, que ela não queria mais ele não queria mais ela, no caso, e que ela tinha feito isso pra se vingar. Não, pegar meu marido, tudo bem, amor, mas botar barata na minha pizza e fazer vídeo, o que eu tinha a ver com isso? Só que eu já tinha ido filmando, porque a minha ideia era o quê? Ela falar, né, algo comprometedor, que realmente ela tinha colocado a pizza, sei lá, pra pegar dinheiro de volta, pra conseguir desconto e tal. Só que aí, né, foi pior do que eu pensei, descobri que eu era corna. Já tava com a minha filmagem, eu falei, não, tranquilo. Falei pra ele, só, passa lá em casa só pra eu poder pegar tuas coisas. Eu fui embora, postei o vídeo, né, o vídeo virou aquele negócio todo na minha cidade. Me separei do meu marido, que tinha botado chifre na minha cabeça, tentou voltar, tentou explicar, mas eu não quis papo. Processei ela, tô esperando o resultado da justiça. Eu sempre fui uma mulher que, modéstia à parte, eu sou bem assim apimentada, né? Então eu sei deixar o meu querubim, assim, louquinho, né? Eu sei as artimanhas que ele gosta. Só que aquilo ali realmente foi uma coisa, assim, deverisamente diferente, né? Porque eu tava lá, né, na engenhação, quando, do nada, no auge do foguinhas, no tubinhas dele, ele simplesmente me vira, coisa que ele nunca tinha feito, e fica na posição 2+2. Eu confesso que aquilo ali foi bem constrangedor pra mim, né? Tipo, do nada, o macho vira no sofá e fica na posição 2+2. E aí, ele meio desorientado, sabe? Tava com foguinhos nos tubinhos, me vira e fala a seguinte frase: faz aquele negócio que você fez ontem, o tal do beijinho grego. Porque eu confesso que eu gostei. Eu tinha um preconceito, mas eu gostei. Ontem, eu nunca tinha dado bitoquinha grega em ninguém. Ontem ele não passou em hora extra? Não dobrou o plantão? Como assim ontem? Eu paralisei, fiquei olhando assim, sem acreditar, ele na position. Só que assim, o que mais me chocou é que ele realmente não prestou atenção no que ele falou. Porque ele ficou, hein, mo, anda, meio que balançando o popozinho, sabe? Aquela coisa assim que eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Gente, que Deus me perdoe, me julguem o quanto vocês quiserem. Mas quando a lâmpadazinha acendeu no meu cérebro, que eu entendi que eu tinha sido corna, porque não era eu que tinha feito e tinha rolado, pelo visto, porque ele gostou, eu fui com o dedinho firme assim no tubinho. Tof! Gente,
Gente, aquele homem deu um pulo e falou: "Oh, você tá louca? Não foi isso que eu pedi e tal." E aí eu comecei a gritar com ele, falei que ele tinha confundido, né? Porque ontem ele não tinha passado a noite de plantão. E aí ele entendeu o que ele tinha feito. Ele falou: "Não, calma, eu posso te explicar. Não foi isso, eu confundi os dias, foi aquele dia lá que você fez." Só que eu tinha certeza que eu nunca tinha feito isso nele, porque ele nunca tinha me pedido, porque ele tinha, né, um preconceito com isso. E assim, eu lembraria, né, se eu tivesse beijado alguém gregamente, porque eu nunca tinha feito isso. E ele não aceitava nem falar sobre isso. Ou seja, ele furevou com alguém super moderno. Ele começou a gaguejar, eu falei pra ele que não tinha mais como ele negar, comecei a apertar. E aí ele começou a meter aquele rei, fui moleque, eu acabei caindo na tentação, nosso relacionamento não tá muito bom, tentou jogar a culpa pra cima de mim. Não aceitei, peguei as minhas coisinhas, voltei pra casa dos meus pais. Hoje em dia eu tenho a minha casa, moro sozinha, mas foi assim que eu descobri que eu fui corna. Descobri que era corna porque o meu marido me pediu uma bitoquinha grega lá na hora do engenhamento. Ai, mas só porque por conta disso você era uma chifruda. Pô, em 4 paredes vale tudo e não sei o que, nada a ver. Não, não foi por conta disso não. Foi pela frase que o abençoado me falou. Eu e meu marido, a gente tinha uma relação, assim, à base de confiança, sabe? Porque quando a gente começou a namorar, ele falou pra mim que sem confiança não existia nada, sabe? Que ele era um homem, que ele não era um moleque. Ele meteu aquela frase pra mim, que se eu quisesse tá na gandaia, eu estaria solteiro. Eu não ia arrumar um relacionamento com você. Então eu sempre acreditei muito na palavra do meu querubim. Porque ele sempre falou isso pra mim, desde a época que nós namorávamos, né? E aí a gente noivou, né? A gente casou. E eu nunca desconfiei do meu marido, porque ele tinha uma coisa muito legal chamada privacidade, que ele sempre fez muita questão de ter a privacidade dele mesmo. Ele era um homem casado. Porque é aquela coisa do individualismo, né? Tranquilo, eu aceitava, porque ele era o meu querubim, né? Ele também respeitava a minha individualidade mais ou menos, só quando ele queria, né? Porque ele era bem ciumento, caótico. Então, era tudo muito tranquilo. Ele não aceitava que eu fosse uma mulher louca, desequilibrada, que tinha ciúme de tudo, apesar dele ser. E assim, no nosso engenhamento, eu não tinha absolutamente nada a reclamar. Era muito bom, tanto pra mim quanto pra ele pelo menos não reclamava muito. Só ele trabalhava, né, porque além dele fazer muita questão da liberdade dele, da privacidade dele, mulher dele não trabalhava. Só que aí teve um dia que vocês aí vão dizer que ele me deu um perdido, porque vocês são extremamente maldosas, né? Ele teve que ficar de hora extra no trabalho dele, teve que dobrar o plantão e só voltou em casa de manhã cedo. Ele me explicou, obviamente que eu acreditei, afinal de contas eu não tinha motivo pra desconfiar do meu querubim. Ele chegou em casa extremamente cansado, foi dormir, sabe? Eu botei cafezinho pra ele. E sabe o que foi muita coincidência? Que meu marido trabalhava de segunda a sexta. E foi logo na sexta que ele teve esse problema na empresa, ele voltou pra casa só sábado. E sábado ele estaria de folga. Mas assim, tranquilo, ele chegou, tinha cafezinho, depois eu fiz um almoço, a gente passou o dia juntinho, vemos um filme. E aí lá no meio do filme, né, começou a rolar um negocinho, tava rolando a furefação. Até que em um determinado momento ele simplesmente vira pra mim e fala o seguinte: sou Uber e ontem eu traí a minha mulher. Não resisti, vim contar pra vocês, errei, fui moleque. Na verdade, a mulher nem precisou de muito, né? Eu era casado há 7 anos, não me faltava absolutamente nada em casa. A minha mulher era bem fogosa, só que era aquilo, né? Eu sou homem, e então ela tem que entender. Saí de casa pra poder trabalhar. Como todos os dias, eu era motorista de aplicativo, tinha o meu carrinho, e aí eu rodava durante o dia. E aí, quando dava mais ou menos umas 8 horas, eu ia pra casa, né? Só que aí o cão parece que ele atenta a minha carne, né? Porque quando deu mais ou menos 7 horas, eu recebi uma corrida e era pra um tetel. Era uma mulher e eu logo pensei, alguém tá indo fazer lovrezinhos, não é mesmo? Mas é aquilo, né? A gente é profissional. A menina entrou no carro, ela era bem novinha, eu dei boa noite, tal, nós seguimos viagem. E aí, ela não puxou assunto, eu também não puxei assunto, mas no decorrer da viagem, ela bufou, sabe quando a pessoa faz, ai, eu não acredito. E aí eu falei, tá tudo bem, você quer que eu ligue o ar? Porque até então o ar tava desligado. E ela falou pra mim, não é isso, é que eu acabei de levar um bolo. Eu olhei pra menina e, gente, ela era muito linda, sabe? Eu fiquei, caramba, quem que dá um bolo nessa gata? Eu falei, poxa, caramba, que chato, você é tão bonita e tudo mais e tal. Comecei a jogar umas nela, mas assim, na inocência, sabe? Eu jamais imaginei que aquilo fosse acontecer. Só, tipo assim, tava ali, né? Comentando. Só que quando eu achei que não ia dar nada, ela falou, você achou? Eu falei, sim, você é muito linda e tal. E ela começou a me dar confiança, sabe? Ela falou, mas e essa aliança aí no seu dedo? Porque eu usava aliança, né? E aí eu
Joguei aquela que todo macho casado que quer botar chifre na mulher faz, né? Não, mas meu casamento não tá dando certo, né? Eu tô com ela pelas crianças e tal. Nem tinha criança. Ela falou, eu sei como é. Meus pais viveram assim há anos e tal. É muito chato mesmo. Não sei o que. Eu falei, é um inferno. Mas aí a gente vai levando, né? Tem filho, sabe como é. Aí ela botou a mão no meu ombro e me fez uma proposta. Quando ela botou a mãozinha assim no meu ombro, eu já olhei pra cara dela assim, toda salientada. Ela falou, olha, o hotel já tá reservado, foi eu que reservei. Eu ia dar uma noite de príncipe pra ele e tal, porque hoje é aniversário dele, não sei o que. Obviamente o cara deve ter ido passar o aniversário dele com o outro e deu o bolo na menina. Então eu queria saber se você não queria ir comigo, né? Eu sei que você é casado, mas aí vai ser um segredo nosso, eu não tô me importando muito e tal. E, gente, eu fiquei assim, um pouco atrás, né? Porque isso nunca tinha acontecido. E aí eu falei pra ela, olha, isso envolve minha família, envolve meus filhos, né? Nem tinha filho. Você tem certeza que isso vai ficar entre a gente? Ela, não. Poxa, jamais faria isso, até porque eu nem te conheço, não sei o quê. A gente pode ir, vai ficar só uma aventura, um segredo nosso e tal. Aí eu falei, se vai ser um segredinho nosso, a gente pode ir. Mandei mensagem pra minha esposa falando que eu não tinha batido a meta do dia, né? Porque eu sempre tinha uma metinha e que eu ia ficar um pouco mais na rua pra poder bater essa meta. E ela falou ok, né? Porque isso era normal. Fui pro hotel com a menina. Fiquei lá umas 3 horas. Foi incrível, gente. Ela era assim, ó, espetacular. O cara do aniversário não tem noção presente que ele ia ganhar. E no fim, quem ganhou o presente foi eu. Trocamos telefone, né? Obviamente, eu não ia perder o contato daquela gata. Às vezes a gente troca umas mensagenzinhas aqui, uma mensagenzinha ali. Então, pra combinar mais um rolezinho. Até hoje, a minha esposa não desconfia de nada, né? Foi a primeira vez e eu espero que não seja a última. Meu ídolo, obviamente, é o Chico Moedas. E é isso, gente. Eu ficava com um menino há 6 meses. E o que eu descobri quando eu fui na casa dele, vocês não têm noção. Gente, ele me enrolou por 6 meses. E eu só percebi porque eu sou muito observador. Conheci esse menino na internet aí da vida, né? Rolando aí minha foi eu por aí. A gente começou a conversar, ele começou a curtir umas coisinhas minhas. Ele me chamou pra sair, morava numa cidade depois da minha. E eu super fui. Aí a gente foi no cinema, demos umas beijocas. Tava rolando assim, um mó climinha. Ele veio na minha casa almoçar domingo. Conheceu toda a minha família, tipo, intensos. Emocionados não, intensos, errei. Rolou lá o ato, foi tudo maravilhoso. Só que assim, até aí, tudo na minha residência ou na minha cidade e tudo mais. Eu nunca soube muito da vida dele na outra cidade. E isso foi o meu erro. Quando a gente foi fazendo assim 5 meses, que ele começou a falar de namorar e tal, eu falei, cara, como é que a gente vai namorar? Não conheço tua família, eu não sei nem onde você trabalha, eu não sei onde é a sua casa, como é que acontece, você vem pra cá, mas a sua vida pra mim é um mistério. Ele, não, sem problema, eu não tenho nada a esconder, eu achei que era, né, mais confortável pra você eu vir pra cá, mas eu vou te levar pra conhecer minha família, eu vou te levar na minha casa, inclusive a gente pode fazer isso semana que vem. Aí toda a suspeita que eu tinha, que tipo, que ele era casado, que ele tinha uma vida dupla, foi por água abaixo, né? Aí tranquilo, ele, não, eu vou resolver tudo, vou falar com os meus pais e tal, você pode ir lá na minha casa, mas antes disso eu quero te levar na minha casa, pra você conhecer, eu não moro com os meus pais, como você sabe, já falei isso pra você, eu sou independente, trabalho, não sei o que, pipipi. Ele era um pouquinho mais velho que eu falei, tranquilo. E aí ele foi pra cidade dele e nós marcamos que no próximo fim de semana seria na casa dele. Eu iria pra lá na sexta, no sábado nós ficaríamos nós dois, passearíamos pela cidade e tal, e no domingo a gente ia almoçar com os pais dele, né? Até aí, tranquilo. Só que vocês não têm noção. A habilidade desse macho realmente me impressionou. Fiquei a semana toda ansiosa pra ir pra casa do meu querubim, porque, gente, ele tinha me pedido em namoro. E aí eu fiz esse questionamento, né? Eu falei, pô, caramba, como é que eu vou namorar? Você conhece toda a minha família, você sempre vem pra cá, dorme na minha casa, fureva comigo, mas eu não sei nada de você e tal. Tranquilo. Ele veio me buscar, não pediu nem pra ir, ele veio me buscar. E aí a gente chegou lá, caminho todo, fomos conversando e tal, eu tô super feliz. Chegou na casa dele. Gente, quando chegou na casa dele, eu falei assim, caramba, sabe aquela coisa assim, não aconchegante? Sabe? Aquela casa assim meio vazia, com os móveis básicos. Tipo assim, sabe? Não tinha nada. E aí eu meio que estranhei, eu olhei pra ele e falei, caramba, você mora aqui? Ele, sabe como é, né? Eu trabalho muito, então eu nem fico em casa. Então eu nem compro muita coisa, que basicamente vem em casa pra dormir. Só que começou a me inventar essas desculpinhas. Aí eu fiquei olhando pra cara dele e falei, entendi. Perguntei pra ele se eu podia tomar um banho. E ele falou que sim, que eu podia tomar um banho. E aí ele foi na minha frente e começou a abrir as portas, procurando o banheiro.
Aí eu olhei assim e falei, caramba, ele não sabe onde é o banheiro da casa dele? Aí ele achou o banheiro, não, o banheiro é aqui e tal, pode entrar, vou pegar a toalha pra você. Eu falei, tranquilo. E aí ele falou assim, e eu não tenho toalha, você trouxe? Eu falei, não, eu trouxe a minha toalha. Trouxe aqui minha toalha. Cara, não tem toalha na casa dele. Tá bom, falei, tem banho quente? Que eu olhei pro chuveiro assim, ele falou, cara, não sei, deixa eu ver. Aí ele ligou, começou a mexer no chuveiro e tal. Não fazia ideia como funcionava o chuveiro, porque era um chuveiro diferente, por isso que eu perguntei se tinha banho quente. E aperta o botão e faz aquele, cara, não sei, não tô conseguindo e tal. Ele falou, vou ligar pra portaria pra perguntar. Era um apartamentozinho, eu falei, tá bom. Ele ligou pra portaria, daqui a pouco. E eu lá em pé, assim, olhando tudo, gente. Uma coisa assim, parecia que ninguém morava ali. E aí ele voltou, falou, já sei e tal, ligou o chuveiro, tomei meu banho quente. Quando eu saí do chuveiro, quando eu saí assim pra sala, quando eu saí, ele simplesmente estava na sala lutando com a televisão pra poder botar algum canal que funcionava. Eu falei assim, a TV não tá pegando? Ele falou, não, não tá. Aí eu falei, ué, mas essa TV é smart, coloca então a internet e a gente vê alguma coisa, uma Netflix. Ele falou, não, eu não tenho Wi-Fi. Eu falei, você não tem Wi-Fi? Ele, não. Eu falei, o cara não sabia ligar o chuveiro, não sabia onde é o banheiro, não tinha Wi-Fi. Ele falou, não, mas eu vou procurar alguma coisa aqui pra gente ver, deve estar passando alguma coisa boa e tal. Eu falei, tranquilo. Fui na geladeira, falei, posso beber uma água e tal? Ele pode. Abri a geladeira, não tinha nada, só tinha cerveja e água. Não tinha um ovo, pra falar assim, tem uma comida ali. Aí eu olhei assim no armário, você via que tinha umas coisas tipo um pão, um queijo, parecia que a pessoa tinha acabado de comprar, sabe, botada ali. Aí eu falei, caramba, sua casa é bem vazia, né? Ele falou assim, não, porque como eu falei, eu quase não fico em casa. Eu sentei com ele pra ver televisão. Eu falei, e aí, amanhã a gente vai na casa dos seus pais? Ele falou, menino, meus pais estão doentes e tal, estão com Covid. Falou que não era pra gente ir, porque podia passar pra gente e tal, não sei o quê. Mas o próximo fim de semana eu levo você. Eu falei, tranquilo. Me inventou um set dos pais dele. Só que aí Deus é com o corno, né? Deus é com o corno, que eu nem era corno ainda. A campainha do apartamento tocou e ele levou um susto. Ele falou, meu Deus, quem será? Eu falei, ué, é a sua casa, eu não sei. Eu já tava estranho, já tava meio desconfiada. Quando ele abriu a porta, gente, tinha uma mulher lá. E ela falou, então é aqui que você tá? A mulher era mais doida que eu 10 vezes. Ele falou, como você entrou aqui? Eu pulei o portão. Gente, ela pulou o portão do prédio. E aí ela falou que tinha achado a nota fiscal na bermuda dele, do aluguel, do apartamento que ele tinha alugado por 3 dias. Ela pegou o endereço e foi lá. E começou a dar na face dele. E aí ela perguntou pra mim quem eu era. E aí ela não veio pra cima de mim. Eu comecei a explicar. Eu falei, eu tô meio que namorando com ele há 6 meses. Ele me trouxe aqui pra conhecer a casa dele. Primeira vez ela falou, querida, isso aqui não é a casa dele. Ele é casado comigo há 7 anos. Ele alugou esse apartamento pra poder trazer você pra cá, pra fingir que isso aqui era a casa dele. Ele estapeou ele, se separou dele. Ele não teve muito o que falar, porque ela mesmo já foi me explicando. Eu peguei minhas coisas, fui embora. Pedi 1000 desculpas, conversei com ela. Ela me esclareceu algumas coisas. Gente, bloqueei ele de tudo, obviamente. O macho alugou uma casa pra me levar na casa dele, pra dizer que era a casa dele. O macho era casado. Olha a esperteza desse macho. Eu fiz o meu pai separar da minha mãe, mas quando você conhecer um pouquinho da minha mãe, você vai me dar razão. Não é possível, né? Quando a minha mãe ficou grávida de mim, já tinha muito tempo que ela era laqueada. Então, eu sou bem mais nova do que os meus irmãos. Eu acho que por conta disso que o meu pai meio que me tratou um pouco diferente. Porque assim, gente, eu entendo que quando a pessoa tem um filho sendo bem mais velho, ela tem mais paciência, mais jeitinho com criança. Então era assim que o meu pai sempre me tratou. Mas para minha mãe, isso foi uma afronta para a vida. Eu sinto que a minha mãe, ela sempre teve muitos ciúmes da minha relação com o meu pai. Mas eu acho que como ela não queria admitir isso, ela colocava como se fosse por conta dos meus irmãos. Vocês conseguem entender? E não é justo meu pai me tratar assim, porque ele nunca tratou os outros filhos assim, sendo que os meus próprios irmãos sempre falaram e falam até hoje que o meu pai foi e é um ótimo pai, que ninguém tem nada que reclamar, sabe? Que ele foi um pai presente para todo mundo, mas em casa não era desse jeito. Pro meu pai me dar qualquer coisa, era uma briga feia. Quando a minha mãe viu meu pai brincando comigo, me fazendo carinho, eu lembro que ela gritava muito e ela falava assim, você só tem ela de filha. Capaz que os outros devem ser filho do leiteiro, do padeiro, do vizinho. E o meu pai, ele era uma pessoa muito calma, sabe? Então, ele sempre tentou apaziguar isso aí. Ele sempre tentou conversar com a minha mãe. Tem um irmão meu que ele já é falecido. Ele faleceu, ele tinha 16 anos, com um acidente de caminhão, junto com meu avô, pai da minha mãe. E vocês acreditam que até isso a minha mãe usava pra criticar o meu pai? Tipo assim, quando ela viu o meu pai rindo, brincando comigo, ela falava assim, parece que você nem lembra do Rubens mais, né?
que é o meu irmão falecido. Aí eu te pergunto, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque um filho faleceu, o meu pai não pode mais dar carinho e brincar com os outros filhos. Vocês conseguem entender? Então, assim, coisas que os meus irmãos nunca ligou, tipo presente, sair comigo, qualquer coisa, a minha mãe ficava inventando coisa. Quando eu fui fazer 18 anos, o meu pai me prometeu que ele ia me dar a CNH. Ele até falava que o que ele queria ter feito para os outros filhos, que ele não tinha condição, o que ele tivesse condição, ele ia fazer para mim. Mas a minha mãe virou bicho, que não ia aceitar, que não ia aceitar de jeito nenhum, que eu não era melhor do que os outros filhos, que ele não tinha dado para os outros filhos, ele não ia dar para mim. E o meu pai, Marluce, na época, era outros tempos. Na época que os meninos tinham 18 anos, eu não tinha condição, né? A habilitação era uma coisa muito cara, era uma coisa de outro mundo. Agora não, agora é mais fácil, é mais barato, parcela, eu tenho mais condição. Mas minha mãe, gente, virou bicho. Eu lembro que a minha mãe chorava. A minha mãe dava crise de choro quando meu pai tocava nesse assunto. Chegou um ponto que eu falei, pai, não precisa me dar nada, não, nem deixa pra lá. E tipo assim, eu e a minha mãe, a gente mal se falava, porque quando a gente passava um tempo bem, o meu pai fazia qualquer coisa pra mim, ou me dava qualquer coisa, que a minha mãe me excomungava, a minha mãe virava bicho na casa. Então, assim, era coisa que não tinha como eu me dar bem com ela. Eu sei que isso virou uma confusão tão grande dentro de casa, que um dia meu pai chegou em mim e falou assim, se eu te pedir uma coisa, você não fala pra sua mãe, não? E eu, não, pai, o que foi? Eu vou te dar o dinheiro pra você tirar a habilitação, vou pagar lá pra você, mas faz as aulas escondido. Eu sei que é ruim, né? Eu sei que nós não tá fazendo nada de errado, mas você conhece sua mãe só para poder evitar a confusão. Aquilo para mim foi o cúmulo do absurdo. Uma mãe, cara, minha mãe deveria ficar feliz por mim, mas por conta do meu pai, eu fiz o que ele pediu. Fui lá, fiz as minhas aulas tudo escondido, sem a minha mãe desconfiar. E aí, né? E aí também eu arrumei um trabalho, eu ficava falando pro meu pai não me dar as coisas mais, e também tinha necessidade, eu comprava as minhas coisinhas, passava muito tempo na rua, porque aí eu trabalhava, logo eu comecei a namorar também, final de semana eu ficava na casa do namorado, então isso aí meio que foi, as coisas foi se ajeitando em casa, sabe? Só que nisso eu casei, saí de casa, e nessa altura meu pai já tinha 6 netos, e aí nisso eu engravidei. E no que eu engravidei, o inferno voltou. Quando a minha mãe soube que eu tava grávida, eu achei assim que ela fosse ficar feliz, que agora as coisas iam ficar, né, normal, que ela ia ter uma boa relação comigo. Só que não, gente. Foi um inferno de novo. O meu pai não podia se mostrar feliz pela minha gravidez. O meu pai não podia me dar nada. Que assim, a minha mãe chegava a vir aqui, brigar comigo aqui na minha casa, sabe? Às vezes meu pai chegava aqui e falava pra mim que não tava aguentando mais, porque a minha mãe, do jeito que a minha mãe era, né, pela nossa relação, a minha mãe também era com a relação dele com a minha filha, sendo que, gente, o meu pai, ele é louco por todos os netos, e não só pela minha filha. E foi aí que eu comecei a fazer a cabeça do meu pai. Sempre que ele vinha reclamar que, ai, a Marluce pirou porque eu fiz isso e tal, né? Porque eu vim ver a menina. Eu falava assim, pai, por que você fica aguentando isso? Você não precisa disso não, pai. Você tá com os filhos tudo criado. Não é dizer que você vai abandonar a minha mãe com um filho pequeno, não. Você fez sua parte. Deixa a minha mãe com essa loucura dela pra lá. Vem aqui pra casa, pai. Junta suas coisas e vem aqui pra casa. E assim, gente, a vida inteira, a minha mãe nunca me tratou como filha. Por que eu ia ter que ter consideração como se ela fosse a minha mãe? Não, eu tive consideração só pelo meu pai, como se ela fosse, sei lá, uma madrasta ruim. E aí eu fui fazendo a cabeça dele, até que a última briga feia que eles tiveram, meu pai juntou as coisas dele, veio pra cá, falou, minha filha, é só até arrumar um cantinho e tal. E eu, pai, pode ficar aqui o tempo que você precisar, né? Até porque, gente, meu pai é uma pessoa muito tranquila. E o meu pai, ele só saiu de dentro da minha casa pra casa dele com a nova esposa. Quando ele arrumou a mulher que hoje é a esposa dele, ele morava aqui. Só que, tipo assim, ele conheceu ela, eu fui conhecer, eles já estavam namorando. Mas pra minha mãe, fui eu que arrumei mulher pro meu pai, fui eu que fiz de cupido pros dois pra poder me vingar da minha mãe. E, tipo, não foi, mas eu queria muito que tivesse sido,
porque eu me dou muito bem com a mulher do meu pai, eu fico muito satisfeita porque ela me trata muito melhor do que a minha própria mãe e sem dúvida nenhuma, gente, hoje sim o meu pai tem paz, coisa que ele nunca teve com ela. Coisas que eu acho que só acontece comigo na vida. Eu tinha um sonho de viajar sozinha. Parece besta, mas eu tinha essa vontade, sabe? De pegar um ônibus. Não tinha nenhum lugar escolhido assim, não. Só queria pegar um ônibus, viajar para um lugar bem longe, ficar numa pousada sozinha. Eu acho que é como se fosse o sentimento de liberdade. E aí, o ano passado, eu me organizei. Comprei uma passagem para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para Búzios. Aluguei uma pousadazinha bem pequenininha, simplesinha, sabe? Mas estava perfeito, para mim não importava, para eu poder ficar no sábado e no domingo. E aí, nisso, eu fui. E no ônibus daqui pro Rio de Janeiro, foi uma moça sentada do meu lado de 28 anos. E eu sei que ela tem 28 anos, tinha 28 anos, porque, gente, foram muitas horas de viagem. E nessas muitas horas de viagem, a mulher me contou a vida dela quase que de cabo a rabo. Mas uma história bem longa que ela contou e que ela tinha acabado de viver, tava voltando dessa história, foi que ela tava voltando daqui pra casa dela e ela tinha vindo aqui pra poder conhecer um cara que ela já conhecia há quase um ano pela internet. E o engraçado é que ela falou assim, ai, eu amava ele, eu era apaixonada nele, era louca por ele, fiz de tudo pra estar aqui. E eu fiquei tipo assim, cara, tem como amar uma pessoa que você nem conhece pessoalmente, que você só conhece pela internet? Mas pelo jeito tem, né? Porque ela fez das tripas coração e veio. Aí ela pegou e me mostrou foto do cara realmente muito bonito, gente. Sinceramente, assim, se não me engano, ele também tinha a idade dela, sabe? Aí tá bom, qual que é o problema? Ela veio, ficou uma semana com ele e o problema é que diz ela que ele não era nada do que ele era na internet. Tipo assim, não fisicamente. Fisicamente, segundo ela, ele é aquele das fotos. Mas ela disse que nunca conheceu uma pessoa tão porca assim na vida feito ele. Que quando ela chegou na casa, ela assustou que não tinha lugar nem pra sentar no sofá. E diz que o cara ogro, tipo assim, no primeiro dia que ele viu ela, ele já arrotava, já peidava, e ela super constrangida, né? Porque, tipo assim, você vai com aquela... Ai, com aquele encanto, né? De, ai, o príncipe encantado e tudo, pelo jeito que ela falou que eles conversavam pela internet. E aí você chega, você se depara com um Shrek, né? E aí, diz ela que na primeira noite, ela esperou ele dormir e simplesmente saiu e foi dormir na sala. Porque o quarto tinha tanta cinza e tanto quimba de cigarro que ela não conseguia dormir, de tanto que o cheiro era forte. Diz que a geladeira, o que tinha de comida azeda na geladeira, tanto que no segundo dia que ela tava na casa dele, ela foi limpar, que diz ela que ela não aguentava. Ela foi tirar as coisas velhas da geladeira, jogar fora, limpar as coisas pra, né, acabar aquele cheiro. Afinal, ela ia passar uma semana lá. E o pior é que ele não era assim só com a casa. Ele era assim também com ele mesmo. Tipo assim, de não ter o costume de escovar os dentes todo dia, de não ter o costume de tomar banho todos os dias, de ter várias roupas sujas guardadas no guarda-roupa. E ela falava assim pra mim, eu nunca imaginei que ele fosse assim, porque ele era tão elegante, tão educado, né, nas chamadas de vídeo, nas ligações, e realmente... Ela me mostrou o perfil dele no Instagram e olhando assim, ninguém fala que o cara era aquele cara que ela tava me descrevendo. E aí ela desabafando, sabe? Ela falando assim que quando chegou e viu a real situação, a vontade dela era pegar o ônibus e voltar pra casa. Só que, tipo assim, ela chegou, já tava combinado que ela ia ficar uma semana. Então, como que ela simplesmente ia falar assim, não, vou voltar pra casa. Ela diz que por vergonha, por constrangimento, ela ficou ali durante a semana, mas diz ela que foi a pior semana da vida dela. E aí, né, depois de desabafar um monte sobre ele, desabafar coisas assim que, gente, chega, tava me dando nojo e pena. A gente já tinha conversado horas, ela se sentiu na intimidade. Ela falou assim, você acredita que teve um dia que a gente foi ficar,
eu já tava na casa dele, tinha 3 dias que ele não tomava banho e ele praticamente me obrigou a ficar com ele. E eu fiquei com tanto nojo, porque tava um cheiro tão forte, porque da última vez a gente tinha ficado, a gente passou 3 dias sem ficar e ele 3 dias sem tomar banho. Eu falei, não, mentira. Ela, eu juro pra você, eu tô voltando pra casa tão traumatizada que, olha, eu acho que eu vou ter que fazer terapia. E aí eu ficava com dó, às vezes eu ria, tadinha, do jeito que ela falava, mas eu imagino, assim, que deve ser uma situação muito complicada. Aí eu falei assim pra ela, mas e agora? O que você vai fazer? Você vai bloquear ele? O que você vai fazer? Porque, né, ela disse que tinha 1 ano, quase 1 ano que ele se falava. Ela, olha, eu não sei. É isso que eu tô pensando, mas uma coisa eu sei. Eu não volto aqui nem amarrada. E aí, gente, vocês acreditam que eu fiquei tanto com isso na cabeça? Porque, assim, foram horas de viagem, horas de conversa que essa mulher me contava sobre isso. E eu fiz só um resumo, sabe? Era cada coisa absurda, nojenta, sem noção desse cara que ela me contava, que eu não consegui tirar isso da minha cabeça. Os meus poucos dias que eu fui pra relaxar, pra não pensar em nada, pra me sentir livre, vocês acreditam que eu ficava só pensando nisso e imaginando as cenas que ela me contou? Então, assim, eu acho que liberdade é mais isso aqui, né? Tá na mente da pessoa. Se sua mente não tá livre, então... Hoje eu vim contar do vizinho misterioso que morava aqui no condomínio. Eu moro nesse condomínio aqui, tem 14 anos. E, tipo assim, é um condomínio bem pequenininho, gente. Aqui, praticamente todo mundo conhece todo mundo. Se você chegar aqui no condomínio e perguntar assim, ai, quem que é a Jéssica, a esposa de fulano, todo mundo vai saber te falar. Tanto que, se eu sair na rua aqui e gritar um nome, a pessoa vai saber que é eu, sabe? Peça açúcar para um vizinho, peça café pro outro, enfim, eu acho que vocês já entenderam. Nesses 14 anos, mudaram poucas pessoas pra cá. Então, praticamente, são as famílias antigas. E aí, uma vez, mudou pra essa casa um homem, que até então a gente sabia que era um homem, porque a síndica sabia, mas não sabia o nome dele, não sabia a idade. Ninguém nunca tinha visto o rosto desse homem. Ele morava 2 ruas aqui acima. E o pessoal da rua falava assim que uma vez por mês aparecia um pessoal na casa dele que a gente julgava ser da família, mas que também era tudo muito misterioso. E aí aquilo, né? Condomínio pequeno, todo mundo conhece todo mundo, ficava aquele burburinho, né? Por que será que ninguém conhece? Deve ser um fugitivo, ou deve ser um senhorzinho que a família abandonou, ou a gente ficava inventando um monte de paranoia na nossa cabeça. Às vezes, um ou outro até batia na casa dele, pra poder ver se ele saía, né? Caçar conversa. Só que nada. Às vezes as pessoas falavam assim, ai, será que ele não tá lá dentro, não? Só que não, sabe por quê? Todo dia ali por volta de 6h30, 7 horas, você podia ir lá, colocar o ouvido na janela dele, que você escutava a televisão ali, passando aquele programa da cultura. Então a gente sabia que a pessoa que tava ali tava viva. E aí começou a rondar aqui no condomínio um surto de perseguição. Por exemplo, às vezes eu tava aqui em casa sozinha e eu tinha aquele sentimento que eu tava sendo vigiada. Ou às vezes eu saía à noite pra caminhar aqui no condomínio mesmo, eu tinha essa sensação que eu tava sendo vigiada. Só que não era só eu. Sempre acontecia com fulano, com Beltrano. Eu lembro que teve uma vez que os vizinhos aqui de frente brigou, a mulher e o marido, e aí a mulher disse que no meio da briga, ela viu uma pessoa na janela. Só que, tipo, ela não conseguiu ver o rosto, sabe? Ela só viu que tinha uma pessoa na janela, ela parou de brigar e ela assustou, e no que ela assustou, essa pessoa saiu correndo. E aí, nisso, sempre que acontecia esses episódios, alguém chamava a polícia vinha, mas acabava não virando nada. Tanto que meio que a gente montou uma... Como que eu posso falar aqui, gente? A gente fez uma estratégia para ninguém nunca sair sozinho no condomínio, porque a gente tava ficando com medo. Então, se eu quisesse caminhar, ou eu ia com meu marido, se ele tivesse, né, aqui, se ele tivesse à disposição, eu chamava a vizinha daqui, eu chamava a vizinha daqui, mas nunca ia sozinha por conta disso. Então, sempre uns tava vigiando os outros. Quando foi um dia,
os vizinhos lá desse homem ouviram um barulho tremendo na casa dele. Tipo, foi um barulho muito alto mesmo. Bateram na porta dele e nada. Então, o senhor Íris, um dos vizinhos lá da rua, começou a desparafusar a porta dele pra ver, porque ele não respondia, o barulho tinha sido muito alto. E, gente, é tão assim que antes dele terminar de desparafusar a porta desse homem, o buchicho já tava aqui. E tanto eu quanto os vizinhos já tinham tudo correndo pra lá. Porque, tipo, como a gente tinha curiosidade de ver a cara dele, né? Então todo mundo correu pra lá pra ver o que tava acontecendo. E aí o senhor Íris pelejou, conseguiu desparafusar a porta desse homem lá e entrou. Quando ele entrou, e aí a gente, né, deu pra ver ali a situação, o barulho tinha sido a televisão dele que tava no chão. Não se sabe se foi ele que jogou, por sinal uma televisão daquelas bem antigas, de tubo, então por isso que fez aquele barulho. Esse homem tava sentado no sofá, tipo, estático, não conversava, não falava, só com o olho assim arregalado, sabe, olhando assim, sem quase nem piscar. Um homem de mais ou menos uns 40 e poucos anos. E o mais bizarro é que tinha um monte de caderno de anotação pela casa, assim, espalhado, sabe? Um monte de caderno de anotação mesmo. E aí a gente foi folhear para ver o que era aquilo. Gente, aquelas anotação era detalhes da vida de cada vizinho. Por exemplo, a vizinha do lado, ela acorda tal hora e dorme tal hora. A placa do vizinho da frente, né, do carro, é tal placa. A vizinha da rua de cima, ela sai para caminhar tal horário. O marido dela volta do serviço. Gente, detalhes da vida de cada um, sabe? Uma coisa muito bizarra. A gente ia lendo e a gente ia ficando assustado, porque como ele conseguiu pegar coisas da vida das pessoas aqui sem ninguém ver ele, né? Ou, sei lá, às vezes alguém até viu ele na rua e não ligou os pontos. O fato é que a gente ficou muito assustado e aí a polícia foi acionado. E no que a polícia foi acionado, a síndica também, né? Foi obrigada a entrar em contato com a família. Foi descoberto que o cara tem esquizofrenia severa. A família dele praticamente abandonou ele aqui. Aí eles pagavam aluguel, pagavam energia, vinha aqui uma vez no mês fazer compra pra ele e pronto. Ninguém vinha ver ele mais. E aí depois desse burburinho todo, o dono da casa, porque como eu falei, a casa que ele morava era alugada. Depois desse burburinho todo, o dono da casa pediu a casa, né? Esse moço foi retirado de lá. E a gente não sabe se ele foi internado na época, se a família pegou ele pra cuidar, ou se de repente, sei lá, alugou outro lugar e abandonou o coitado pra lá. A gente nunca mais ficou sabendo a notícia dele. Mas foi uma coisa bem bizarra na época. E eu que tentei virar lésbica e deu merda. Porque cá pra nós, né, gente? Ou você é ou você não é. Não tem como virar lésbica. Depois de 2 separações, eu tinha sido casada 2 vezes e foi assim, separação daquelas que te joga no chão. Ah, quer saber? Eu não quero mais negócio de mexer com homem não presta. Agora eu vou virar lésbica. Nisso eu entrei numa fase tão, sabe, que é dar uma reviravolta na minha vida. Mudei meu estilo de roupa, cortei meu cabelo, raspei da lateral. Minha filha tava me sentindo a própria chimena. Só faltou o grego, né? E aí, bom, mudei o meu estilo desse jeito, né? Tava toda sapatinha. A professora da minha filha tá com 14 anos hoje. Na época ela tinha 10 anos. Perguntou pra minha filha se eu era sapatão. Olha só, gente, a ousadia da mulher. Aí minha filha chega em casa, né, e me pergunta: mãe, você é sapatão? Falei: de onde você tirou isso, minha filha? Uai, mãe, a professora perguntou. E eu, quê? Como assim, né? Nunca dei ousadia pra ela fazer uma pergunta dessa. Fui na escola. E nisso eu já fui pronta pra brigar, sabe? Já saí toda pra brigar. Quando eu chego na escola, que eu fui conversar com ela, a mulher me vira e fala assim: não, eu só queria ter certeza pra me saber se eu tenho chance. Eu não tava preparada pra levar uma cantada. Porque até então, o meu plano era só no papel, sabe? Não era pra colocar em prática, assim. E enquanto isso, a minha família tava fazendo uma tempestade em copo d'água.
minha mãe querendo me levar pra igreja, minha família toda me criticando, aquele negócio de gente preconceituosa, sabe? E eu correndo essa mulher igual o diabo corre da cruz. Porque, como eu falei, eu não tava pronta. Não tava nem levando minha menina dentro da sala de aula mais. Eu deixava ela no portão da escola, ficava olhando ela entrar e, ó, rapava pra trás. Quando foi um dia, fui levar minha menina na escola e a professora tá me esperando no portão. Falei, agora deu, agora ferrou. Agora como é que eu vou correr dessa mulher? Aí ela chegou em mim, conversou e tal, me pediu meu telefone. E aí eu tentei falar pra ela que eu ainda não tava na vibe e tal. Só que, tipo, gente, a mulher me encurralou de tal jeito que eu não tive saída. Eu tive que passar o meu telefone pra ela. E aí é que tá. Aí que a vaca começou a ir pro brejo. Porque ela me chamou no WhatsApp, já ali me cantando, já me chavecando, mandando conversas assim. E pra uma pessoa que não curte aquilo ali, é algo difícil, sabe? Ela me mandava certas coisas que eu não tava adepta. E eu sempre tentando correr dela. Então com pressa, tô fazendo tal coisa, depois a gente conversa. Hora eu deixava meu celular desligado, tinha hora que eu deixava o meu celular com Wi-Fi desligado. E aí um dia essa mulher não me empolga e tira a foto dela e me manda. Eu não tive reação. Me fala aí, o que eu ia responder pra mulher? Eu não tinha noção. E essa mulher começou a me perguntar se eu não tinha gostado, e essa mulher me perturbar. E eu, meu Deus, o que eu vou falar pra essa mulher, sabe? E nisso eu fui levando a situação, fui até voltando minhas roupinhas ao normal. Eu falo até que a mulher foi a cura gay. Gente, pelo amor de Deus, vocês entendem o contexto aí. Fui voltando a minha roupa, sabe? Porque eu acho assim que eu já tinha me tocado ali, que eu não tinha como eu forçar ser lésbica. Não tinha como. Eu nunca fui e eu não sou. Então eu pensei assim, se eu voltar ao meu estilo, né, sair desse personagem, ela vai cair na real. Só que a mulher não caía. Daí um dia eu cheguei nela e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, eu não curto. Se você quiser ser minha amiga, né, a gente pode ser amiga, mas eu passei por 2 separações que me machucou muito, então por isso que eu queria tentar outras coisas, mas eu vi que, né, que não é pra mim, que eu não gosto e depois de você não gostar, fazer o quê? Só que a mulher, gente, ela não aceitou assim numa boa, não. Você acha que ela aceitou assim de boinha? Depois disso, ela começou a meio que castigar a minha filha. Todo dia minha filha chegava em casa com uma nova reclamação. A professora tinha deixado ela sem recreio. A professora tinha passado tarefa extra pra ela. Sabe, todo dia. Eu falei, gente, isso não é coisa da minha cabeça, mas não. Essa mulher tá de marcação, tá descontando a minha filha por eu não ter ficado com ela, né? Aí eu peguei e fui mandar mensagem pra ela. Ela tinha me bloqueado. Fui bater ela na escola. Ela não queria vir falar comigo, não. Aí eu peguei e falei pra ela, você fala comigo, eu vou falar com a diretora. Beleza. Aí ela veio conversar comigo, falei assim, ó, negócio é o seguinte, o seu problema é comigo. Deixa a minha filha fora disso. Eu achei que você fosse adulta. Porque eu te expliquei muito bem que não é porque eu não queria você, é porque eu não sou lésbica. Então, tipo assim, tá, o erro foi meu, mas eu assumo, eu peço desculpas. E eu deixei bem claro, eu fui verdadeira com você. E ali acabou, sabe? Porque eu falei pra ela que se ela continuasse pegando o pé da minha filha, eu ia denunciar ela pra diretora e que se essa denúncia não adiantar de nada, eu ia procurar alguma coisa além. E aí acabou, ela parou de pegar no pé da minha filha, parou de me procurar, mas olha, foi osso, viu? Quando a pessoa é amigo e passa um tempo distante, automaticamente ele deixa de ser amigo? Eu tô perguntando porque a gente viveu uma história que, assim, foi muito estranha, sabe? Era uma coisa que não era costume de um amigo. Era sexta-feira, por volta de umas 10 horas da manhã, eu fui surpreendida com uma ligação. 2 amigos nossos, que antes era amigo mais ou menos de infância do meu marido e depois que a gente se casou, passou a conviver na nossa casa, tava chegando de Santa Catarina pra cá. Como eu falei, eles eram de dentro da nossa casa, só que eles arrumou serviço em Santa Catarina, foi embora pra lá, até porque também a família deles são de lá. E aí, era por volta de umas 10 horas da manhã, recebo essa ligação que eles já estavam quase chegando aqui. E eles queriam fazer surpresa, porque desde que eles foram, a gente nunca mais tinha se visto. Menina,
Corri, dei um grau na casa. Fui no supermercado, comprei umas coisas, porque a geladeira tava quase vazia. E aí, nisso, liguei pro meu marido, que tinha ido trabalhar. Falei assim, ó, os meninos tá chegando, provavelmente eles vão chegar aqui por volta de 1h da tarde. Ele, não, vou pedir pra sair na hora do almoço, tem problema não. E aí, nisso, eu tava arrumando o almoço, eles chegaram. Meu marido já tava aqui em casa também. A gente se cumprimentou na maior alegria, sabe? Eu achei eles bem diferentes, porque tinha quase 8 anos que a gente não se via. E aí, nisso, eles foram conversar na sala e eu na cozinha terminando de correr com o almoço. Nisso que eles ficaram conversando lá na sala, eles ficaram contando pro meu marido como que eram as coisas lá e tal. E o mais novo, como eu falei, são 2 irmãos, o mais novo falou pro meu marido assim, você precisa de ver a mulherada bonita que tem lá. Se eu soubesse que lá tava desse jeito, já tinha ido embora antes. Aí nisso eu fui, né, neles e falei assim, você tá falando que a mulherada aqui é feia, você tá me chamando de feia? Num tom de brincadeira que antes a gente tinha essa intimidade. Nisso ele tava tirando o sapato do pé, ele tirou a meia, embolou, jogou em mim e ficou rindo. Tudo num tom de brincadeira. Voltei pra cozinha, terminei meu almoço e aí chamei eles pra almoçar. E nisso que a gente foi almoçar, eu notei que o meu marido tava com a feição fechada. Tipo assim, de quem não tinha gostado daquela brincadeira. E aí eu me liguei. Falei assim, epa, ele não gostou, então vou dar uma segurada. E estranhei, porque quando eles moravam aqui, como eu falei, eles eram de dentro da nossa casa, a gente tinha essa liberdade, mas respeitei. Falei, vou dar uma segurada. Quando foi no sábado, logo de manhã, eles saíram, meu marido e os 2. Foi visitar uns amigos, foi sair. Eu dei uma organizadinha na casa rapidinho, porque na sexta-feira eu já tinha dado um grau daqueles. E eu já tinha marcado para poder fazer unha e sobrancelha. Não foi porque ele estava aqui, já estava marcado. Então eu aproveitei que eles saíram, dei uma organizada rapidinho na casa e fui. Nisso eu fiz a minha unha, fiz a minha sobrancelha. Quando eu cheguei em casa, corri, coloquei a hidratação no cabelo. E aí quando eu tirei, eu só sequei com secador. Só que meu cabelo, ele é ondulado para liso, né? Quando eu seco no secador, já fica tipo quase como se eu tivesse feito escova. Aí beleza, nisso eles chegaram. Já era assim, no meio da tarde, eles chegaram. E chegaram falando assim que à noite ia fazer um churrasco, que eles tinham visitado uns amigos e eles tinham combinado que para matar a saudade ia fazer um churrasco aqui, mas ia ser só um churrasco entre amigos. Aí eu falei pro meu marido assim, pra eu não ficar só eu no meio desse tanto de homem, vou fazer o seguinte, vou chamar a minha irmã e a minha amiga. E ele, não, beleza. E nisso, essa amiga trouxe uma amiga também. Então ficamos eu, a minha irmã, a minha amiga e uma amiga dessa amiga. Aí ele estava bebendo cerveja e a gente estava tomando batida, que eu tava fazendo batida de maracujá e batida de morango. E já tava todo mundo bem alegrinho. Nisso, teve um momento que eu tava fazendo uma batida ali no liquidificador. Teve um momento que esse mais novo veio, encostou até onde eu tava e falou assim, tá bonita, hein? Correu pra se arrumar pra gente. Mas também levei num tom de brincadeira. Falei assim, deixa de onda, sai daqui. E nisso ele foi. Aí teve um momento que a cerveja deles acabou. E eles juntaram, fizeram vaquinha pra comprar mais um engradado, que na época era aquelas de garrafinha, sabe? Quando foi comprar, foi o meu marido, o irmão dele e mais um amigo. E ele ficou fazendo companhia pros outros amigos que estavam aqui, né? Só que no que eles saíram, ele veio me rodear. Ele começou a falar coisas sérias pra mim e ficou por tudo tentando me beijar. E aí eu vi que ele não tava brincando. E eu falei assim, para com isso, tá doido? Me respeita. Meu marido é quase seu irmão. Vocês cresceram juntos, era dentro da minha casa. Me respeita. Sai daqui. E ele de cima, que eu tava linda, que ele tava louco pra me beijar, que a minha boca tava convidando a boca dele. Esse tipo de conversa, sabe? E nisso a minha irmã percebeu. Minha irmã chegou nele e falou assim, se o Felipe chegar e topar isso aqui, vai dar ruim. Felipe é meu marido, sabe? Se liga, vai fazer companhia pros seus amigos, ó lá, tá todo mundo rodado sozinho. E nisso, o meu marido chegou com o irmão dele. E eu fiquei toda esquisita, né? Fiquei toda desconfortável com essa situação. E aí, nisso, numa oportunidade que eu tive, eu chamei o irmão dele e eu contei o que tinha acontecido. Foi quando o irmão dele falou assim que ele tava invocado a cheirar toda vez que ele bebia, que se ele não bebesse, que ele soubesse, ele não mexia.
Mas quando ele bebia, ele cheirava e ele ficava descontrolado, fora de si. E realmente eu vi que ele tava assim, muito fora do normal, sabe? Tava completamente estranho. Aí eu falei pra ele, pois é, dá uma segurada no seu irmão, porque senão vai acabar dando ruim. E nisso eu afastei, né? Tentei evitar eles pra poder evitar uma confusão maior. E ele continuou lá, chapadão, doidão. Tinha hora que dava em cima da minha irmã, outra hora dava em cima da minha amiga. E assim a gente ia levando. Até que todo mundo foi embora e a gente ajeitou pra dormir. E os dois estavam dormindo num colchão na sala. Aí nisso, tomei um banho, ajeitei, deitei, peguei no sono. Não tinha falado nada pro meu marido, porque eu não queria causar confusão. Porque eu pensei assim, ele usou essas coisas, né? Foi só por conta disso, amanhã ele não vai lembrar e vida que segue, eu também não vou dar moral. Se ele falar qualquer coisa, eu chamo a atenção dele. E deitei e dormi, porque eu também tinha bebido, então no que eu deitei, eu apaguei. Quando foi no meio da noite, eu acordo com uma cutucada, que não era do meu marido, mas tipo assim, foi uma cutucada no ombro. Gente, que eu olho, ele tava em pé do meu lado, o irmão mais novo, em pé do meu lado, fazendo gestos, vocês entendem, né? Do meu lado ali, de frente comigo. E aí eu assustei e eu dei um grito. No que eu dei um grito, o meu marido já pulou em pé e já pegou aquela cena ali também antes dele conseguir subir o calção. E aí, meu marido foi pra cima dele, agredindo muito ele. Aí o irmão dele escutou aquele barulho todo, sabe? Veio perguntando o que estava acontecendo e eu desesperada, me ajuda, tentando tirar o meu marido de cima dele. E o meu marido tava numa fúria tão grande que juntando eu e o irmão dele, não tava conseguindo. E eu falava pro meu marido, pelo amor de Deus, larga ele, você vai matar ele, sabe? Naquele desespero. Até que por fim, com muita luta, a gente conseguiu. E o irmão dele saiu empurrando ele, brigando dele também, sabe? Muito sem graça, pedindo desculpa pra gente. E aí meu marido falou pra eles assim que era pra eles sair daqui. Ainda naquela hora, naquela noite, que ele não queria eles aqui mais. E eu fiquei até com dó do irmão dele, né? Porque, tipo, o irmão dele não teve culpa nenhuma. Tanto que ele que arrumou as coisas rapidamente, pediu desculpa, pediu muita desculpa pro meu marido. Falou assim que nunca imaginava que isso ia acontecer, que eles eram amigão, que eles eram igual irmão. E no meio da noite mesmo, eles foram embora. Então, assim, eles chegaram aqui na sexta, no sábado, no meio da noite, que seria no caso de sábado para domingo, eles pegaram a estrada por conta dessa palhaçada aí do irmão dele. E acabou, né, gente? Amigo dentro da nossa casa depois disso, acabou. Não tem mais clima.